Em 1990, ou melhor, em 1980, a esquerda latino-americana não acreditava que fosse possível chegar ao poder pela via da disputa democrática e, sobretudo, pela via eleitoral. Eu lembro da esperança que a gente tinha na vitória dos revolucionários de El Salvador em 1980, quando participávamos do primeiro aniversário da vitória da Revolução Sandinista. Eu lembro do que pensavam os partidos de esquerda nos anos 90, na primeira reunião no Hotel Danúbio. E eu, em 1985, tinha feito uma entrevista para um jornal importante aqui no Brasil, dizendo que era muito difícil que um operário metalúrgico pudesse chegar ao poder pela via do voto. E a história se encarregou de provar que a democracia exercida a partir da participação das massas, ela pode ser a melhor fonte para que a esquerda chegue ao poder em qualquer país do mundo. Vamos ver a experiência do companheiro Chávez. O companheiro Chávez, que não tinha logrado uma vitória pela via da luta armada, chegou ao poder pelos braços do povo da Venezuela de uma forma extraordinária. E é importante lembrar que desde 1998, quando Chávez chegou ao poder, até hoje, uma grande parte da elite da Venezuela não admite a chegada do Chávez ao poder. Como não aceitam o Lula no Brasil ou a Dilma no Brasil. Como discordam da chegada ao poder de Rafael Correa, que não aceita a chegada de umas pessoas, sabe, progressistas para governar os países. E nós chegamos, e eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Foi aqui, e devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. Porque, ao contrário do que muita gente conservadora pensa, os companheiros cubanos sempre nos ensinaram que o exercício da tolerância entre nós, a convivência pacífica na diversidade entre nós, a convivência entre os vários setores de esquerda era a única possibilidade que permitia que nós tivéssemos avanço aqui nesse continente. E isso aconteceu, e pode acontecer muito mais, porque agora nós temos a obrigação de não permitir que haja nenhum retrocesso nas conquistas que nós obtivemos até agora. Nenhum retrocesso. Nós evoluímos muito, mas do ponto de vista da integração, nós ainda precisamos avançar 50 ou 100 vezes mais do que nós avançamos. Os nossos dirigentes partidários, primeiro, precisam saber que nós precisamos trocar mais informações, trocar mais experiências. Os nossos governantes precisam pensar que eles têm que dividir o seu tempo entre cuidar da política interna de cada país e cuidar da política de integração. Porque política de integração
a gente não faz por telefone, a gente faz visitando os países, conversando com os presidentes, fazendo acordos com os presidentes e discutindo o que nós entendemos por integração. O que é integração na nossa cabeça? É acordo comercial? Integração, aonde é que está o movimento social na questão da integração? Onde é que está o entrosamento do nosso cientista na questão da integração? Onde é que está a integração da nossa juventude? Onde é que está a integração do chamado movimento sindical? Onde é que está a integração dos congressos de cada partido? Eu estou até pensando agora, Gordo Oviedo, em convocar um encontro parlamentário, sabe, da América do Sul, para a gente discutir como é que a gente pode envolver o Congresso de cada país nessa coisa de integração. Integração pressupõe o Partido dos Trabalhadores entender, junto com os outros partidos de esquerda deste país, que pelo fato do Brasil ser a maior nação do continente, pelo fato do Brasil ser a maior economia do continente, o Brasil tem mais responsabilidade em garantir que a integração aconteça. O Brasil tem mais responsabilidade em facilitar com que as coisas possam acontecer para consolidar o processo de integração da América Latina. Se o Brasil, através dos seus partidos e através dos governos, não assumir a responsabilidade, tudo será mais difícil. Tudo será muito mais complicado. E nós temos que ser uma espécie de animadores desse processo. Um animador desse processo, porque senão não acontece. E eu fico preocupado porque com a morte do Chaves, ou seja, eu sei quantas reuniões eu e o Chaves fizemos. Eu sei quantas conversas nós tivemos. Eu sei quantas vezes eles vieram a Brasília, eu fui a Caracas, fomos a Buenos Aires e voltamos para cá. E isso agora tem diminuído. E o Chaves vai fazer muita falta. E eu espero que o Maduro cumpra exatamente o papel que o Chaves ia fazendo para a integração da nossa querida América do Sul. Nós, então, temos que ter consciência que, pelo fato da esquerda estar enfraquecida na maioria dos países do mundo, a América Latina pode, nesse momento, ser o grande farol para a nova esquerda que nós precisamos criar no mundo. E um novo debate. Ora, deixa eu dizer uma coisa. Eu muitas vezes fui convidado para participar da Internacional Socialista. Eu tive o prazer, Rui Falcão, de conhecer o Willy Brandt em vida. Tive o prazer de conhecê-lo em vida. Mas a verdade é que a esquerda europeia, e os companheiros que estão aqui haverão de concordar, ela perdeu o discurso porque ela ficou muito semelhante, sabe, ao discurso da direita. Eu participei da fundação, eu participei da mudança do nome do Partido Comunista Italiano, quando o PT era motivo de orgulho do maior partido de esquerda do mundo ocidental, quando mudou para PDS. Depois de PDS mudou para não sei o quê, depois mudou para não sei o quê, depois mudou para não sei o quê. Ou seja, mudou tanto que ficou igual àqueles que a gente contestava. Ou seja, esse é um erro que nós não podemos cometer. Eu agora estive na Espanha com os companheiros do PSOL, antes de terminar o mandato do companheiro Zapatero, eu dizia: Zapatero, pelo amor de Deus, você tem que ir no G20 fazer um discurso para mostrar que não é o socialismo que é culpado pela crise, você tem que mostrar quem é culpado pela crise. Na medida que a gente não faz, qual é o resultado disso? É De La Roya de um lado, é Berlusconi de outro. Ou seja, e a esquerda vai definhando. Mas, sinceramente, eu acho que nós temos condições
de apresentar as coisas novas que precisam ser apresentadas no mundo. Sabe, eu sei que muita gente ficou chateada quando eu falei que, graças a Deus, tinha caído o muro de Berlim para a gente poder pensar de novo. Que estava tudo muito certinho, estava tudo muito na cartilha, todo mundo já sabia o que ia acontecer, sabe? E não estava escrito na cartilha, e nem está escrito na cartilha hoje. A cartilha tem que ser construída a cada dia, a cada momento, porque o povo evolui a cada dia, o povo quer cada coisa a cada dia. Aqui, no nosso país, essas manifestações que aconteceram, tem de tudo. Tem de tudo, tem coisa boa, sabe? E a maioria é coisa boa. Se você vê a reivindicação que o povo fez na rua, é a reivindicação que o Rui Falcão já cansou de fazer em nome do PT, o Renato Rabelo já cansou de fazer em nome do PCdoB, a Juventude Socialista cansou de carregar faixa, os petistas cansaram de carregar faixa, essas faixas que estão aí na rua. Agora, por detrás disso, tem gente que é contra o Fórum de São Paulo, não é? Porque também fascista tem em muitos lugares, sabe? Neonazista tem em muitos lugares, sabe? E aqui no Brasil nós sabemos, sabe, que existe o Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo, com todas as deficiências que a gente possa imaginar que ele tenha, com tudo aquilo que a gente acha que falta ser feito, o Fórum de São Paulo é a melhor coisa que nós já criamos neste continente latino-americano. É a melhor coisa. Por isso eu quero que vocês saibam que eu estou no Instituto Cidadania, no Instituto Lula, eu estou querendo debater, sabe, criar uma doutrina sobre integração. Eu estou querendo, já fizemos reuniões com o movimento social, já fizemos com o movimento sindical, já fizemos com partidos políticos, já fizemos com intelectuais, e nós vamos continuar fazendo porque nós queremos produzir uma doutrina de integração, para que a gente possa mostrar que é possível a gente criar um modo de governar diferente. Eu estou convencido disso. Nós poderemos criar um novo jeito de governar. Aqui no Brasil, nós mostramos que era possível. O Chaves mostrou que era possível na Venezuela. E quase todos os países estão provando. Nós sabemos do que o Rafael está fazendo no Equador. E é assim que a gente vai continuar crescendo na América Latina. Lula confessa que tomou várias decisões de governo em reuniões secretas com Hugo Chávez, Fidel Castro e inclusive com líderes das Farc, sem ter dado disso a menor satisfação, seja ao Congresso, seja à opinião pública em geral. Isso basta para mostrar o alcance e a profundidade da ação dessa organização, que vem interferindo na vida nacional há muitos anos, sem que uma só palavra seja noticiada pela grande mídia. Essa omissão da mídia pode ser explicada facilmente pelo fato de que os partidos de esquerda têm amplo domínio sobre a mentalidade dos jornalistas. O número de militantes e simpatizantes esquerdistas nas redações ultrapassa 99%. Tá certo? Você não encontra um só direitista ou conservador em parte alguma. Na melhor das hipóteses, você encontra 2 ou 3 que têm algumas simpatias tucanas. Mas colocar o tucanismo como um partido de direita, ou mesmo como um partido de oposição, seria um exagero, desde que esses partidos têm agido, desde o começo da década de 90, têm agido de maneira estritamente coordenada. Não é preciso dizer, vamos dizer, que a ascensão dos movimentos de esquerda no Brasil se deu sob a proteção, o apadrinhamento do governo Fernando Henrique Cardoso. O movimento do Sem Terra, por exemplo, que era absolutamente insignificante no começo da gestão Cardoso, foi alimentado por verbas do governo até se transformar na poderosa organização de massas que é hoje capaz de espalhar, vamos dizer, o terror e a desordem em toda a área agrícola nacional. Também foi no governo Fernando Henrique Cardoso que se introduziu a doutrinação comunista nas escolas. E o senhor Fernando Henrique Cardoso, tá certo, ainda que tenha aderido parcialmente à economia de mercado, tá certo,
isso não significa de maneira alguma que ele tenha deixado de ser um esquerdista, porque ele sempre esteve inserido no esquema socialista internacional e continua, tá certo, estando sendo um colaborador disso. Note bem que ao longo de toda a história do esquerdismo, ele sempre atuou não através de um partido, mas sempre através de duas alas simultâneas. Uma ala dita mais radical, outra mais moderada. Cada uma com suas subdivisões internas. E sempre tirando proveito, vamos dizer, deste jogo duplo, que Lenin chamava a estratégia das tesouras. Tá certo? Vamos dizer, a primeira providência estratégica de longo alcance tomada pela esquerda foi justamente a de restringir o cenário político eleitoral nacional a esses dois partidos, o PT e o PSDB. Os outros foram sendo gradativamente ou destruídos, marginalizados, ou transformados em serviçais destes últimos. Quando o PFL, que era nominalmente o partido da direita, tá certo, começou a apoiar a candidatura de Fernando Henrique Cardoso, aí o processo já estava consumado, porque o PFL acabou se transformando, vamos dizer, num auxiliar, numa força auxiliar do PSDB. Por outro lado, o tipo de oposição que o PSDB tem realizado se evidencia no fato de que este partido, exatamente como a grande mídia nacional, tem se recusado obstinadamente, tá certo, a denunciar a existência das atividades do Foro de São Paulo. Ou seja, o PSDB acoberta o Foro de São Paulo, de cuja existência os seus líderes estão perfeitamente informados. Eu posso lhes assegurar que quando era candidato o senhor José Serra, eu pessoalmente fiz chegar às mãos dele através dos seus assessores mais próximos, que eram dos seus colaboradores mais próximos, que era o filósofo Dennis Rosenfield. Eu fiz chegar às mãos dele toda a documentação sobre o Foro de São Paulo. E até o último programa de debates ficamos esperando que ele mencionasse este fato. Ora, é mais do que evidente que se estivesse informado da existência, tá certo, e das ações do Foro de São Paulo, o eleitor brasileiro jamais teria votado em Lula. De maneira que esta ocultação geral e proposital foi diretamente responsável pela eleição de Lula. Então, note bem que o que está acontecendo na América Latina é muito grave, tá certo? É uma coisa que nunca aconteceu, porque já houve uma organização parecida com o Foro de São Paulo nos anos 60, que foi a OLAS, Organização de Solidariedade Latino-Americana, que coordenava também a esquerda no continente na época, articulando sempre as ações da esquerda armada com as dos partidos legais. Tá certo? É muito importante saber que esta articulação ela é um dado permanente da estratégia comunista. O movimento comunista sempre tem dois andares. A ala externa, visível, legal, e a ala subterrânea, ilegal. E, note bem, é a parte ilegal que coordena as ações da parte legal. É o subterrâneo que manda no movimento. Isso sempre foi assim. Quer dizer que as ações da parte visível são decididas em função do interesse que apresentam para, vamos dizer, a estratégia revolucionária profunda representada pela parte ilegal. Então, é evidente que a omissão na divulgação do Foro de São Paulo não foi apenas omissão, tá certo? Isso foi uma decisão, uma coisa proposital, permanente e persistente. Quer dizer, quando continuavam negando isso, contra toda a evidência. E não é que negavam, faziam um debate. Não, a negação tomava a forma do ignorar o assunto, não falar dele. Era uma cortina de silêncio, uma censura. Tá certo? E toda a carreira do seu Lula, no fim das contas, todo o sucesso eleitoral do Lula se deve principalmente a esta omissão. É inteiramente absurdo jogar toda a culpa do estado de coisas no Lula, tá certo? E perdoar todas as pessoas que criaram esta situação junto com ele. Incluindo nisso, evidentemente, o próprio senhor FHC. Ele, inclusive, chegou a dizer, numa troca de cartas entre ele e
então não me lembro se ministro ou governador, Cristóvão Buarque, ele disse, entre nós e vocês, quer dizer, entre o PSDB e o PT, não há nenhuma divergência ideológica, nós temos apenas uma disputa política, quer dizer, uma disputa de cargos. Mas não havendo diferença ideológica, quer dizer que ambos estão concorrendo para o mesmo fim. Trata-se de implantar o socialismo em toda a América Latina. O socialismo se define principalmente como um esquema de poder que ou elimina ou distorce as instituições da democracia representativa para entregar o poder, vamos dizer, a um núcleo de organizações de esquerda, a uma elite esquerdista, que então planejará toda a vida nacional de acordo com as suas ideias e interesses. A estatização dos meios de produção é um objetivo do socialismo, mas não é um objetivo, vamos dizer, de curto prazo. Notem que Karl Marx dizia que a propriedade privada dos meios de produção deveria ser eliminada através do imposto, não toda de uma vez, mas através do imposto de renda progressivo. Tá certo? E que esse processo poderia levar muitas gerações. No Brasil tem muitas pessoas inocentes que desconhecem o marxismo, desconhecem a história do movimento revolucionário e acreditam que só existe socialismo se o sujeito tomar o poder no dia seguinte e disser não tem mais propriedade privada dos meios de produção. Como as pessoas não veem isso acontecendo, elas acreditam que não existe socialismo nenhum. Lenin, uma das primeiras coisas que fez depois da Revolução foi justamente abrir o mercado, criar uma economia capitalista, incentivar a economia capitalista e atrair os investidores estrangeiros. A coisa mais óbvia do mundo é que todo e qualquer regime socialista necessita de uma época de capitalismo. Quer dizer, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é, de certo modo, desenvolver o capitalismo e apenas, vamos dizer, desligá-lo do sistema democrático de governo, de modo que o crescimento da economia capitalista financie o crescimento do poder socialista, que é unipartidário. Unipartidário ou nominalmente ou extraoficialmente. Não precisa ser um partido só, pode ser vários, desde que eles sigam uma estratégia comum, que é exatamente o que acontece no Brasil. Toda a esquerda nacional segue as decisões do Foro de São Paulo. E suas rusgas aparentes, tá certo, são ou de natureza tática, apenas, quer dizer, é só para enganar a trouxa, ou, às vezes, quando são divergências sérias, elas são em torno de medidas que são do interesse da estratégia revolucionária.